Fala pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de número 2 da série de A a Z, onde comentamos, informamos o preço justo das companhias, o consenso de mercado, estudo gráfico de preço e também comentários a respeito do quarto trimestre de 2022 e as expectativas para o primeiro TRI de 2023 das companhias listadas do Ibovespa. Na letra B, nós temos basicamente bancos e também algumas empresas do setor de frigoríficos, polêmicas devidas às suas distorções a respeito de margem. Então vamos conhecer quais empresas serão contempladas dentro desse vídeo. Nós temos a companhia Bradesco, tem antes Bradesco, Banco do Brasil, Bradesco, a Minerva com o ticker BIF3, Banco Pan, BPAN 4, a Bradespar, BRAP4, BRF, Braskem e encerraremos esse vídeo com a companhia B3SA3. Então já vamos direto e reto para as movimentações do estudo de preço, aonde iremos, inclusive, mais uma vez eu vos digo, surpreender com algumas empresas que têm uma distorção significativa do preço de cotação para o preço justo e alguns caminhos menos árduos do que as outras. Então, não deixe jamais de clicar aqui no botão curtir, deixar seu comentário, caso não tenha nenhuma empresa que tenha sido contemplado dentro dessa listagem, que eu farei com o maior prazer para todos. Lembrando também um disclaimer, eu não sou analista de valores imobiliários, tudo falado nesse vídeo reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal, baseado na leitura tanto de análise técnica quanto dados públicos das companhias, não sendo de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de ativa de valores imobiliários. O conteúdo desse vídeo é estritamente educacional e retornos passados jamais serão garantias de retornos futuros. Sem mais delongas, vamos começar com ele, Banco do Brasil, ticker BBAS3, que teve uma alta muito expressiva, muita gente querendo achar topo em Banco do Brasil, mas cabe alguns comentários aí, inclusive já na cara nossa, o preço justo da companhia. Lembrando, Itaú Corretora mais a nossa contabilidade, pega o balanço e coloca o valuation R$ 48 é o preço justo de Banco do Brasil. Consenso está lá no 55,93 e alguns comentários na parte de região de preço nós já temos uma trava em 43,31, muito próximo dentro dessa expectativa de preço que está sendo negociada, já tem uma congestão, porém se romper esses 43,31 já traz imediatamente 47,16, um primeiro estudo de fim de fluxo e quiçá os R$ 48 é o grande contexto. Santander foi um primeiro banco a apresentar, trouxe algumas melhorias, Bradesco agora em maio, no comecinho do mês de maio, já apresenta o seu balanço e gera uma alta expectativa de Itaú Unibanco e Banco do Brasil continuarem mais resilientes e apresentarem bons balanços, tá? Então tomem cuidado na parte vendedora do Banco do Brasil. Porém, é natural que tenhamos uma correção dentro da companhia e que vá buscar e chamar compradores lá em 38,31, 36,57 e a melhor faixa de preço está em R$ 33,33. Eu que tenho língua presa, é muito difícil falar esse preço e até espero que não chegue lá por isso. Agora, os objetivos em 47,16, a situação de risco e retorno fica, né? Por isso que chama a atenção. Fica 8, praticamente quase 9% para cima e uma queda prevista de 22% em Banco do Brasil, seja por um cenário do sell and many gone away, ou porque nós tivemos um balanço levemente abaixo do consenso, muito difícil, mas pode acontecer. O grande X da questão é que nada vai subir numa linha reta, nada vai cair numa linha reta, com algumas quase raras exceções que nós já vimos aqui no ano de 2023, mas tudo tem um preço. Então é até importante e saudável essa correção do Banco do Brasil para chamar compradores para uma movimentação de rompimento de máximas e chegar no seu preço justo de 48, que inclusive é justo pela grande qualidade da apresentação do balanço de Bradesco. Numa ponta oposta, saindo de um banco público para indo para um privado com situação totalmente diferente, nós iremos falar do Bradesco, tá? Ticker BBDC4, que tem algumas dificuldades muito maiores do que o Itaú e o Banco do Brasil, devido à decepção do quarto trimestre.
quarto trimestre teve o provisionamento do PDD, provisão de devedores duvidosos, extremamente elevados. Case de lojas americanas danificou muito, né, a parte de numerologia da companhia Bradesco, que vem tendo um comportamento de queda lateralização há 3 trimestres. Tá? E a grande expectativa é que nesse primeiro TRI, que iremos conhecer aqui em poucos dias, seja o grande alívio, marcando um fundo no papel nessa faixa dos R$ 12,28. Então vamos lá comentar um pouquinho mais a respeito do estudo de preço da companhia Bradesco. Caindo em 13,35 a 12,99 é um baita de um range de preço defensor da companhia Bradesco. R$ 12,28 é a melhor movimentação de compra e trava em 14,67, 15,57. O preço justo do papel está em 15,58, consenso em 16,81. Tá? Então, o grande segredo é, nesses próximos dias, Bradesco terá pelo menos consenso levemente acima, como foi a empresa Santander, e aí marca de novo, fundo em 12,28, já traz aquele alívio que não vai mais buscar a região de um dígito, a cotação de Bradesco, e 15,57, 15,58 seria o justo para a movimentação desse fim de trimestre aqui, virando a chave para o segundo semestre do ano de 2023. Quando a gente fala da próxima companhia, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito do setor de frigorífico, que também é extremamente polêmico. E por que a gente não tem vários outros candles aqui, várias outras negociações em BIF3? Porque foi só queda. O papel praticamente só obteve queda, assim como o setor como um todo, e agora nós iremos entender qual que é a diferença de um para outro em questão tanto de estudo de preço, risco e retorno e os fundamentos, porque cada um, obviamente, possui a sua determinada margem. BIF3 tem uma trava já muito próxima em 8,80 e encerra um fim de fluxo para esse período que nós estamos comentando em R$ 9,81. Para baixo, 7,85, 7,46. Aí sim, os comprados começam a aparecer e caso eles não consigam contemplar uma movimentação de retorno lá para os 9,81 em 6,68, tudo tem um preço lá, fica extremamente barato. Falando em tudo tem um preço, o preço justo é 13,94, consenso 12 e 18 e 32. Quando a gente olha do fechamento da sexta-feira, toda a parte do risco e retorno pode subir rapidamente 2, 3% para essa primeira resistência e depois somar 14% para cima. O fim desse range de preço comprador é 12% e o final do poço ainda tem 21% de queda. Esse movimento, né, o que vai engajar mais comprador e vendedor, obviamente, é o primeiro TRI, a apresentação ali desse resultado em BIF3, é o que vai trazer ou um repique aqui para poder ter uma queda, ou ir buscar pelo menos os 9,81, que já conforta bastante gente. E FR está bem amassado, está lá nos 34, sugerindo aí que seja primeiro uma movimentação mais de alívio do que o caos. Vamos falar um pouquinho mais de outro banco e em condições também totalmente diferentes, que é o Banco Pan. Banco Pan é um banco bem menor, né? Tem uma liquidez menor e expectativas diferentes. E lembrando sempre, né, pessoal, quando a gente fala de investimento, independente se a gente está falando de renda fixa ou renda variável, quanto maior o risco, maior serão as probabilidades de ganho, tá? Então, quando a gente olha para um Banco do Brasil, que já é um banco que está sólido, etc., você vê que o upside até a sua expectativa de alta é menor do que a queda. Bradesco, idem, né, tá meio que lateral. Agora, Banco Pan, ele pode surpreender e trazer altas mais expressivas em melhorias no seu balanço. Por quê? O preço justo, de acordo com o que nós conhecemos no quarto trimestre e o fechamento do ano de 2022, está em R$ 10 e o consenso de mercado está em 8,53. E quando a gente olha dentro da análise técnica os estudos de preço, 5,99 é uma primeira resistência, um primeiro grande pedágio, mas pode buscar tranquilamente os R$ 7,95. A defesa, né, o range de preço comprador é de 4,43 a 3,92 e o cenário mais caótico de todos, todo mundo saindo de BPAN para procurar outras assimetrias, está em R$ 2,85. Na nossa futurologia, né,
tem 9,44% para a primeira resistência e uma alta de 46% para chegar no fim de fluxo comprador. O fim da região de compra é em 26%, mas a queda está idem, tá? 47% para baixo. Não é cenário base, é apenas uma movimentação, estudo de preço, análise técnica, tá? Então, o que eu acredito fortemente em cenário base é uma queda de 26 para uma alta de 47, 46%. Por isso que Banco Pan pode ficar no radar, de olho, obviamente, no 5,99 se vai obter uma trava realmente significativa do mercado. Saindo dos bancos e mineradora e de frigoríficos, a gente vai falar de BRAP4, que tem ali uma expressiva posição na companhia Vale. Quando chegar em V, nós teremos várias companhias, inclusive mais polêmicas ali para a gente poder comentar. BRAP4 é um cenário mais simples, porque nós temos um preço justo muito próximo de um estudo de fim de fluxo, que é lá, preço justo R$ 25,98 e a resistência está em R$ 26,58. O consenso está ainda mais para cima, em R$ 32,17, e fica numa lateralização forte, né, com uma oscilação grande, mas mais fácil de, principalmente quem é trader, movimentar o papel. Por quê? Em 22,64 até 21,60 é um range de preço mais comprador, 20,71 a melhor faixa de preço. Subiu, 24,75 é a principal pedágio, a principal resistência, e o objetivo está em R$ 26,58. Então, no fechamento de sexta, sobe 4,55, já tem dificuldade, rompeu, sobe 12. O fim de estudo da faixa compradora cai 8 e o máximo 11, tá? Então você não vai ser muito surpreendido nas cenas dos próximos capítulos de curto espaço de tempo, até o conhecimento dos balanços e poder mudar alguma coisa dentro de BRAP4. Já aconteceu uma queda forte, né, do seu high aí até o fim desse fluxo aqui, foram 27% numa linha reta. Agora a companhia tende a descansar nessa faixa de preço. Problemas do setor de frigorífico. Falamos de BIF3, agora nós temos a BRF. E BRF, pessoal, a gente pode ver aí uma distorção forte do preço de cotação para o preço justo. Tá, então o preço justo está em 9, o consenso está em 10,73. Quando a gente for olhar como é que foi os últimos trimestres, vocês vão entender bastante o porquê da queda e o nosso medo a respeito de realmente buscar o final de fluxo para baixo. Porque BRF, saindo do 6,34 de fechamento, parando no 6,97, sobe rapidamente 9, pode subir 30% até o 8,26, mas cai 38% para o fim de fluxo comprador inicial e no melhor base cai 50%, tá? Então, no cenário apocalíptico, o cenário do caos realmente para o setor e para a companhia BRF, a queda é expressiva. Mas reforçaremos sempre: quanto maior o risco, maior será, obviamente, a probabilidade do ganho. Tá? Então, de olho em BRF, mas naturalmente recomendaríamos, né, quando você estiver assistindo essa movimentação de preço, esperar pelo menos o 4,44, só para vocês terem uma ideia, o início da chamada dos compradores cai mais de 20%. Né? Então, para você não comprar nesse meio do caminho, é melhor que suba sem a gente do que machuque nessa magnitude. Vamos de Braskem? A próxima companhia é a companhia Braskem, aonde também sai muito desse cenário de risco e retorno positivo e está bem mais interessante do que muitas empresas, inclusive do setor. O único problema já está em cima de uma trava. Tá? Mas é legal, tirem o print de vocês, comentem aí se vocês têm Braskem, se vocês estão passando calor, se vocês estão passando nervoso ou se vocês já estão prosperando, porque saiu recentemente. Parece que é engenheiro de obra pronta, mas não é. A gente pega alguns anos para trás essa faixa de preço e defende compra Braskem em 17,31, 16,40. O melhor preço é R$ 15,63 para aquisição de compra de Braskem. A sua faixa ali, a sua primeira trava está em R$ 19,93. Tocou excepcionalmente na sexta-feira. Rompeu, pessoal. Fechou aí no gráfico diário 1, 2 dias. A Braskem tende a dar um rally direto para os 25,38. Tá? Para quem é mais conservador, já sabe que o preço justo aí está nos 25, consenso 30, você consegue sair um pouco antes. Só que o que é interessante numa puxada de Braskem, rompeu essa faixa de preço, sobe direto 28%. Caiu
no máximo em 16% já tem um monte de comprador chegando e 20% é a melhor faixa de preço. Então, por mais Braskem, diferente das outras companhias que tem uma trava mais curta, o risco retorno está muito legal. Os comprados nessa faixa de preço falam, não, está muito barato, eu vou defender esse preço. Braskem é bem legal deixar aí no radar. E para encerrarmos esse estudo de preço, nós temos a companhia B3, que olha aqui, não preciso nem mudar nada, só vou otimizar para vocês poderem realmente enxergar melhor. Braskem, B3 está muito semelhante a Bradesco, cai e lateraliza, então não tem nenhuma surpresa, nem na expectativa da apresentação do balanço do primeiro TRI, nem sequer de romper algumas regiões. Então, B3 caindo para 11,27 até 10,95, tem um primeiro range de comprador, 10,33 é o melhor preço. E veja que recentemente, no mês de fevereiro e março, foi fazer teste nessa faixa de preço, obteve um rompimento falso, mas rapidamente chama comprador. Só para vocês terem uma ideia, no estudo de preço da mínima até a resistência sobe 20%, tá? Então uma análise de preço muito importante para você ficar de olho em B3. Trava em 12,19 e vai buscar um fim de fluxo ali mais comprador em 12,75. O preço justo, de acordo com o quarto trimestre, é R$16 e o consenso em 14,60. No fechamento de sexta, pode subir rapidamente 4,27 até a primeira trava e subir mais 9% para poder ficar menos assimétrico. O fim desse caos também de B3, que vai ser lá nos 10,33, é uma queda de 11%. Então, é um papel legal para trading, é um papel legal também para quem quer pegar um pouquinho a mais ali de um upside durante os próximos meses, mas sempre respeitando esse estudo de preço. Belezinha, pessoal? Então, acabamos de encerrar o estudo de preço de todas essas companhias da letra B. Agora a gente vai falar do fundamento dentro dessa mesma ordem. Banco do Brasil, Bradesco, BIF3, BPAN, BRAP4, BRF, Braskem e B3. Agora, como é que foi o quarto trimestre, fechamento do ano de 2022? E aí, por fim, as grandes expectativas nossas. BBAS3, cadê você? Vou subir aqui na tela e já direto e reto para essa movimentação que já apareceu na tela. Como é que foi a apresentação trimestre a trimestre de Banco do Brasil? Banco do Brasil, reparem, pessoal, que ó, primeiro TRI veio bom, segundo TRI veio ótimo, terceiro TRI veio ainda melhor, quarto TRI não tem como. Sim, conseguiram manter a mesma performance. Quando a gente olha o anual, reparem que toda essa barrinha aqui, que é a parte de receita, foi muito forte, puxado pelo agro, é uma verdade, mas isso não importa, né? O que é resultado final, lucro líquido muito significativo. 18, 13 bi, quase 14, depois foi para 16, caiu para 13 na pandemia, mas 21 voltou e voltou forte, foi para 19 bi, agora foi para 29 bilhões de reais. Banco do Brasil, pessoal, muito forte os números, por isso que é muito difícil ficar achando o topo, e o preço justo está lá nos R$48. Não tem nenhuma alavancagem, né? Os bancões, então a gente olha aqui o ROI, acho que é o grande destaque que a gente sempre traz, inclusive muito pareado com o Itaú Unibanco, os dois melhores bancos em questão de apresentação de balanço, e paga aí um dividendo, quase uma Selic, né, 10%, R$4,31, é o que recebe o investidor de Banco do Brasil. A gente sabe que na ponta oposta, né, nós temos aí totalmente diferente a companhia Bradesco. Vamos subir ela agora, BBDC4, na tela para vocês. O que nós tivemos de Bradescão da massa no que diz respeito ao trimestre? A decepção do quarto TRI. Então, olha que diferença, por exemplo, de um Bradesco para um Banco do Brasil, né? Quase foi num cenário negativo, então o ano não fecha muito ruim, mas não cresce igual. Tá? Então fez um movimento oposto, estava em 16, foi para 21, a pandemia voltou para 16, aí foi para 23 em 21, putz, parecia que ia agora não crescendo em 2022 e tendo aquele alto provisionamento, chama a atenção na qualidade do balanço, por isso que é tão difícil o Bradesco andar numa velocidade igual aos seus pares. Não tem nenhuma alavancagem, o problema fica aqui, ó, o ROI diminui muito, então os próximos dois balanços, o Bradesco precisa tentar chegar mais próximo dos seus pares para convencer os comprados a chegarem de um formato mais consciente. Também reduz, obviamente, o pagamento de dividendo, é 7,30%, o investidor de Bradesco recebe R$1
por papel comprado. Essa é a realidade do Banco do Bradesco, BBDC4, e a principal diferença do Banco do Brasil. Agora, nós iremos para a companhia BIF3, bora lá falar um pouquinho mais de BIF3, Minerva, para que a gente possa entender o porquê que essas empresas caíram tanto e não chamam compradores de um formato sustentável. A companhia BIF3, no quarto trimestre, apresentou um balanço negativo. Você vê que sempre foi bem na risca, né, o resultado, mas sempre ali num movimento positivo. Então, o BIF3 decepciona no quarto trimestre do ano de 2022, por isso dessa queda mais acentuada. No ano, não entrega um cenário muito ruim. Tá? Então, o BIF3 sai de 2018 negativo, começa a ser produtivo em 2019, 2020 foi o auge, por isso que o ROI é tão forte, e 2021 manteve. Agora, 2022 fechou legal, mas deixa um susto muito forte o quarto trimestre. Então, também é outra empresa que precisa se provar nos próximos 2 balanços, tá? Porque o setor já não está legal e ela possui uma alavancagem, seu endividamento está muito alto, né? Então a dívida já é maior do que o ativo circulante, o que não fica muito agradável para poder comprar essa ideia que vai ficar ainda extremamente positivo. O ROI ainda é muito forte, né, devido ao passado da companhia, mas precisa muito se importar com essa queda e falta de comprador. Ainda paga um dividendo significativo, mas não faria nenhuma movimentação extrema em BIF3 antes de conhecer o primeiro TRI. Se o primeiro TRI voltar naquelas situações de lucratividade e boa margem, ok, BIF3 pode voltar rapidamente para aqueles seus preços mais elevados. Agora, caso contrário, vai voltar para a faixinha verde para chamar compradores e, inclusive, vai depender muito do seu balanço. Depois de BIF3 é Banco Pan. Vamos voltar para o setor financeiro bancário para falarmos um pouco de resultado de Banco Pan. Cadê você, Bepan, 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 Bepan? Não tenho aqui fácil o Bepan, eu vou pular a companhia Bepan, deixo ela por último em questão de balanço. Nós iremos direto para a BRF, ok? Vamos aqui para BRF, a gente já dá essa sequência junto com o BIF3. BRF na tela para vocês, queda significativa, uma movimentação de um ROI já negativo. Então aqui BRF, lembra que tem uma distância muito forte, ainda pode cair 50%, é exatamente por entregar fundamentos totalmente atípicos e diferentes. Não tem ainda uma alavancagem muito forte, mas basta o próximo trimestre não funcionar direito que vai obter essa queda significativa, e o movimento do contexto do trimestre é esse, ó, fechou o ano de 2022 negativo. Então, 2018 negativo, 19 positivo, 20 todo mundo foi forte, ela também foi, mas 21 já estava demonstrando dificuldade, 22 não teve o que fazer, foi muito ruim. Tá? O quarto trimestre bem mais negativo do que BIF3, já no acumulado desde o terceiro TRI, por isso que BRF é mais frágil do que BIF3. Tá? Então, essa informação é extremamente importante na hora de você decidir na sua diversificação. Agora, Braskem, chegou o momento dela. Braskem, como é que foi o comportamento do quarto TRI e as grandes expectativas para a companhia? Braskem aqui nos últimos dias teve uma alta muito boa, mas acumula uma queda significativa. Braskem tem ROI negativo importante, já tem um acumulado de dificuldades. Normalmente esse setor já entrega uma alavancagem maior, então não foge muito do cenário da expectativa. O que a gente precisa olhar é essa imprevisibilidade de como é que será o ano devido aos ciclos que Braskem possui. Tá? Então, o que é mais importante a gente olhar aqui em Braskem? 18 foi, 19 já não foi, mas fica num 0 a 0. 20 pandemia não foi, mas 21 recuperou muito mais do que o esperado. E 22 fecha negativo. Então é uma empresa que mereceria, dentro de um gráfico, né, dentro de um estudo de preço, não ter alta oscilação, e sim uma lateralização, esperando que a empresa se torne de fato lucrativa de um formato consistente. Braskem aí apresenta o terceiro TRI muito ruim e o quarto TRI ainda pior. Tá? Então, Braskem é realmente aquele estudo de preço, chegou nos patamares, não teria muito amor por Braskem até com que tenha realmente, de fato, a
provisibilidade, né, a previsibilidade dos seus balanços e continuidade de melhoria. Vamos para B3 para depois pagar Banco Pan, que eu acabei não deixando aqui na tela de formato direitinho para vocês. B3, a ação mais barata da própria bolsa, né? Classifico dessa forma. B3 acaba sendo um monopólio, teve uma queda muito forte pós uma especulação de uma nova bolsa aqui no Brasil. E aí nós tivemos esse aumento de 10% nesse último mês, mas ainda B3 no acumulado fica naquela lateralização. Tá com o ROI dentro do esperado, tá, pessoal? Não muda as expectativas de B3, não. O que nós precisamos olhar, acaba não tem alavancagem, é aqui, ó, o comportamento de ano a ano, que é muito forte o crescimento da nossa Bolsa Brasileira, né? Então, 19 foi o auge de novos entrantes, aí o 2020, pandemia, todo mundo veio. 2021 se manteve e 22 não conseguiu entregar, mas um pouco pelo lance do custo da eficiência, né? Comprou muitas empresas, o que também dá uma aumentada dentro do custo de B3. Mas ela mantém o padrão. Por isso que eu vejo a B3 tem um preço justo, né, de lembrete aqui de R$16 e uma trava em 12,75. É um papel que pode ter um comportamento bem saudável e não trazer um cenário de dor de barriga para o investidor. Agora vamos só parar aqui o BPAN para que a gente possa entregar todas as informações de todas as companhias da letra B aqui do nosso Ibovespa. BPAN, ela tem uma movimentação de distância significativa das máximas das suas 52 semanas, cada vez mais vai fazendo os topos e chamando os vendedores, e agora traz essa congestão que é muito importante para poder rumar para as suas movimentações de previsibilidade de preço, que gosto muito. 9,38 é o ROI, bem aceitável, principalmente pelo atual contexto. Não há nenhuma alavancagem, não há nenhum endividamento, e Banco Pan traz ali um cenário de tentar manter-se sólido, né, e previsível ano a ano. Os trimestres foram legais, o que nós vimos aí foi uma queda bem mais, como posso dizer, especulativa do que merecedora Banco Pan. Então, caso você volte aí para o cenário de preço, você pode ver que BPAN tem um risco de retorno bem legal para o trimestre, caso o primeiro TRI não venha a decepcionar. E é isso, pessoal. Contemplamos mais um episódio aqui da série de A a Z, encerrando agora a letra B com bastante banco e também a parte de frigorífico, polêmicos, né, dentro dos seus estudos de preço e também da parte fundamentalista. E não deixe jamais de deixar o seu comentário e se faltou alguma empresa. Vou colocar o QR Code logo aqui do meu lado, aonde nós temos um fundo de investimentos junto com a TC Pandora e Genial Investimentos. Basta você mirar o seu QR Code, consegue fazer um cadastro. O fundo é o TC Pandora Conecta, para que vocês possam, inclusive, diversificar. Não deu certo o QR Code? Não tem problema. Aqui embaixo na descrição também tem o link de abertura de conta, e fiquem à vontade para tirar todas as dúvidas de vocês. Até o próximo vídeo. Letra C para todos nós. Valeu, beijo a todos. Fui!